Olá, crianças, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô com muita saudade e mal posso esperar pra gente se ver e dar um abraço e contar outras histórias além dessa que hoje eu vou contar pra vocês, que por sinal é uma história super legal. Bom, antes da gente começar essa história, eu queria fazer uma oração e pedir, convidando vocês para fecharem os olhinhos pra gente orar todo mundo junto. Não precisa repetir essa oração se você não quiser repetir agora, mas tem que concentrar, fechar o olhinho e ouvir o que a tia Gabi tá orando, tá bom? Se tiver alguma palavra que vocês não sabem o que significa, pode perguntar pro papai e pra mamãe, tá? Então, vamos fechar o olhinho pra orar? Senhor Deus, querido Pai, muito obrigada, Deus, por mais um domingo que Tu nos deste e que, como Tua igreja, podemos Te adorar, lembrando, Senhor, que um dia Tu vens para nos buscar, para que possamos habitar contigo no céu. Obrigada, Senhor, pela esperança que a Tua palavra nos dá. Obrigada porque ela frutifica em nós. Abre, Senhor, os nossos corações para que recebamos a história entendendo aquilo que Tu tens a nos dizer. É isso que oramos pedindo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Bom, essa história que eu vou contar para vocês não é uma história que está na Bíblia, mas é uma história muito legal. Foi escrita por um pastor chamado J.C. Ryle, que era de um lugar distante chamado Inglaterra. Vamos lá. Uma vez ele escreveu o seguinte: Vocês, crianças, gostariam de saber qual foi a criança mais feliz que eu já conheci na minha vida? E aí ele começa a história dele. Mas eu quero pegar essa pergunta dele para a gente poder pensar um pouquinho. Quem será que é a criança mais feliz que eu já conheci na minha vida? Será que é a Neném? Será que é o Dandan? Não sei. Será que é a Carolina? Não sei. Bom, quem será que era a criança mais feliz que o J.C. Ryle conheceu na vida dele? Ele diz o seguinte: a criança mais feliz que eu já vi foi uma pequena garotinha que uma vez encontrei quando estava viajando em um vagão de trem. Imagina, vai lá, pensa aí que a gente está num vagão de trem e a gente está assistindo toda essa cena. Olha lá. Nós dois estávamos indo para Londres e viajamos muitos quilômetros juntos. Ela tinha apenas 8 anos e era completamente cega. Ela não podia ver nada. Nem os pássaros, nem a grama, nem o céu, nem as árvores, nem os bichinhos. Nada, ela não podia ver nada. Meu Deus, que coisa! Fechem os olhos de vocês e imaginem que vocês não podem abrir mais o olho. Agora vocês tentem imaginar. Essa era a menina que estava falando com J.C. Ryle no trem. E aí o que acontece? Mesmo assim, mesmo não podendo enxergar nada, ela era a criança mais feliz que ele conheceu. Vocês sabem por quê? Ela estava lá sozinha, pobre garotinha. Ela não tinha amigos, nem um amiguinho, nem um parente para cuidar dela. Nem um tio, nem um primo, não tinha ninguém para cuidar dela. Mas ela era completamente feliz e contente. E ela disse quando entrou no trem: Diga-me, quantas pessoas estão no trem? Porque eu sou completamente cega e não consigo ver nada. Um cavalheiro perguntou a ela: Você não está com medo, garotinha? Não.
Eu não estou assustada. Já viajei antes e eu confio em Deus. E as pessoas são boas comigo. Mas logo eu entendi por que ela era tão feliz. O que vocês acham que era, gente? Ela amava Jesus. E Jesus amava ela. A gente sabe que ter o amor de Jesus é a única coisa no mundo que pode deixar qualquer pessoa feliz, porque é Ele que nos dá essa felicidade. Olha só, ela buscava Jesus e encontrou, por isso que ela era tão feliz. Então, eu conversando com essa jovem garotinha, percebi que ela sabia muitas histórias da Bíblia. Ah, gente, conversei tanto com ela. Ela me contou que ia para uma escola onde a professora dela contava várias histórias da Bíblia para ela. Então era por isso que ela sabia tanto. Ela, como uma boa aluna, ouvia as histórias, prestava atenção e adorava ouvir essas histórias. Ah, crianças, vocês não podem imaginar quantas coisas da Bíblia essa pobre garotinha sabia. Eu apenas desejo que todas as pessoas da Inglaterra, deste vagão de trem, do Brasil e de todo mundo pudessem conhecer tantas histórias quanto ela conhecia. Mas eu vou avisando vocês que eu preciso falar algumas coisas sobre essas histórias. Bom, a jovem garotinha cega me contou sobre o pecado. Como que ele apareceu pela primeira vez no mundo? Quando Adão e Eva, vocês sabem essa história. Quando Adão e Eva comeram do fruto proibido. Oh, agora o pecado está em toda parte do mundo que a gente olha. Que pena. Não há muitas pessoas boas, sabe? A melhor pessoa hoje do mundo tem uma quantidade de pecados tão grande, que eu nem sei contar. Todos nós somos grandes pecadores. Não há nenhuma pessoazinha que não tenha cometido pecado. Vocês sabem, né, crianças? Aqueles pecados que às vezes a gente nem quer que as pessoas notem, que a gente não quer que ninguém perceba, mas que eles existem, né? Às vezes, quando o papai e a mamãe não estão olhando, aí a gente vai lá, provoca nosso irmão. Aí o pai fala assim, não pode mexer aí. Mas aí a gente vai lá e mexe. Pode. Mas a gente sabe que o pecado existe, né? Mas há esperança. Olha só. O que a garotinha tinha mais para contar? Depois, a jovem garotinha me falou sobre Jesus Cristo. Ela me falou da agonia que Jesus sofreu no jardim do Getsêmani pouco antes de ser crucificado, quando as gotas de suor escorriam sobre seu rosto, tanto que ele começou a suar sangue, crianças. Ele foi crucificado, teve uma lança passada no seu corpo. Ele morreu de um jeito tão horrível, mas ele carregou os nossos pecados sobre ele. E é unicamente por causa disso que hoje a gente pode orar, agradecendo a ele por mais um domingo. Que bom que Jesus morreu pelos nossos pecados para salvar a gente, né? E foi isso que a menininha acabou conversando com o J.C. Ryle dentro daquele vagão de trem. Depois ela falou um pouco sobre as pessoas más, sabe? Ela me disse que temia que houvesse uma grande quantidade de pessoas más e ficou muito infeliz ao ver quantos dos seus colegas de escola, quantos vizinhos e conhecidos continuavam pessoas más. Porém, disse a menininha, eu sei a razão pela qual eles são tão ruins assim. É porque eles não tentam ser bons, eles nem querem ser bons, eles nem pedem para Jesus torná-los bons. Como que a gente vai ser bom se a gente não ora e pede para Jesus? Jesus, me ajuda a ser obediente, porque sozinho eu não consigo. Eu perguntei a ela qual parte da Bíblia ela mais gostava. Ela me disse que era de toda a história de Jesus, mas os capítulos que ela realmente gostava mais eram os 3 últimos capítulos do Apocalipse. Eu peguei a Bíblia que estava comigo, abri no vagão do trem
e li essa parte da Bíblia para ela. E ela disse: olha só que lindo. Que alegria vai ser estar lá com Jesus. Já não vai mais haver choro, nem dor, nem lágrima, nem doença. E a gente vai estar com Cristo e Ele vai estar com a sua igreja. Ai, crianças, como vai ser bom. Não vai ter noite, não vai ter necessidade de ter sequer uma vela, uma lanterna, um abajur, um nada, porque não vai ter mais nenhuma escuridão. Pensem agora sobre essa pobre garotinha cega de novo. Pensa lá no que eu disse no comecinho. Pensem no prazer dela ao poder ver Jesus face a face. Porque no céu, ela vai conseguir vê-lo, face a face, como a própria palavra fala. Que alegria é pensar no paraíso. E eu não tenho dúvida nenhuma de que Jesus Cristo tem cuidado bem dessa garotinha. E também não tenho dúvida de que ela sabe disso. Vocês, crianças, não são cegos. Vocês têm olhos, podem correr, podem ver todas as coisas, todas as árvores, todo o céu, os pássaros, tudo que a gente contempla. Mas será que vocês são tão felizes quanto essa garotinha? Será que a gente tem sido grato por poder contemplar todas as coisas que Deus tem nos dado? Crianças, se vocês desejam ser felizes nesse mundo, lembrem-se de um conselho. Façam como a pequena garotinha. Ame a Jesus Cristo e Ele te amará. Busque-o cedo e você o encontrará. Jesus é bom e Ele nos dá graça para que a gente, orando e pedindo a Ele por misericórdia, Ele nos atende. E por isso nós temos esperança. Nossa esperança está em saber que Cristo vem nos buscar e que um dia, sem pandemia, sem quarentena, nós vamos estar todos juntos contemplando a face dele, porque é isso que ele fala. Um dos textos que eles leram no vagão do trem foi esse bem aqui, de Apocalipse 22. Olha só. Então, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio de sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá mais noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Logo Jesus voltará para nos buscar. E essa é uma verdade que precisa estar no nosso coração. Tá bom, crianças? Um outro exemplo que eu lembrei foi o exemplo do livro Poliana. Quem não leu, pode ler, é uma boa indicação da Tia Gabi. E também do filme Luzes da Cidade, que eu vou deixar aí depois para os pais de vocês verem com vocês, para vocês verem quantas coisas legais a gente pode observar e dando glória a Deus por tudo que Ele tem criado e feito, cultivar a esperança de que Ele vem nos buscar, tá bom? E também a esperança de que em breve a gente vai estar todo mundo juntinho. Para finalizar então a nossa aula,
eu vou convidar vocês a fecharem os olhinhos mais uma vez pra gente fazer uma oração e encerrar, tá bom? Essa oração, vamos fechar o olhinho todo mundo pra todo mundo repetir, tá bem? Querido Deus, muito obrigada pela tua palavra. Obrigada pelo teu cuidado. Obrigado pela nossa família. E obrigado pela nossa igreja. Enche nosso coração de gratidão e que possamos contemplar toda a natureza e todas as coisas, lembrando com esperança que o Senhor vem nos buscar. Em nome de Jesus, amém. Bom, crianças, então a gente, para acabar, vai fazer uma música, a música do sabão, para a gente sempre ter em mente, lembrando que se não fosse Jesus vindo e lavando a sujeira do nosso coração, a gente ia ser que nem aquelas pessoas da história lá que a menina conheceu, pessoas más, sem nenhuma esperança. Mas Jesus é bom, resgatou a gente e nos lavou dos nossos pecados. E por isso, a gente sabe que um dia a gente vai morar com Ele no céu. Então vamos cantar a música do sabão? O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava as minhas mãos. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava as minhas mãos. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. Beijo, crianças. Tô com muita saudade de vocês. Tchau.